Senhoras e senhores, bem-vindos à palestra Judicialização da Política, uma realização do mandato da vereadora Gabriela Palombo, em parceria com a Câmara Municipal de Araraquara, Escola do Legislativo. A palestra será proferida pelo meritíssimo juiz de direito, o doutor André Augusto Bezerra, presidente da Associação Juízes para a Democracia. Para alguém como eu, que representa a Associação Juízes para a Democracia, ou simplesmente a JD, é sempre uma satisfação especial falar sobre um tema como esse. Nós somos constantemente chamados para debater vários temas, mas esse é um tema que me dá uma satisfação especial. Porque, para quem não conhece, a JD ela é formada há quase 20 anos por um grupo de juízes de São Paulo, que se espalhou pelo Brasil rapidamente, cujo objeto de luta não são fins corporativos como grande parte das associações de juízes, que respeitamos, evidentemente, até alguns dos nossos membros fazem parte dessas associações, mas não é para isso que a JD existe. A JD tem como bandeira a luta pelos direitos, a efetivação pelos direitos. Ela surgiu, aliás, desse contexto, daquele pós-88, quando a gente tinha uma Constituição novinha em folha, e esse grupo de juízes se reuniu quando eu ainda estava na faculdade, mas esse grupo de juízes se reuniu dizendo que precisamos fazer alguma coisa enquanto juízes para tornar efetiva a Constituição. Portanto, a judicialização da política é um tema que faz parte do nosso dia a dia, das nossas discussões diárias. E eu aponto aqui 3 circunstâncias especiais que, ao meu ver, não dá para tirar a questão política do dia a dia do Poder Judiciário. Primeira coisa, é absolutamente impossível você separar, em setores estanques, direito e política. Por que eu digo isso? Porque todos os direitos que nós conhecemos, tudo que está nas leis, conhecido como direito da população, não foi um presente de Deus, apesar da cruz aqui nesse parlamento, não foi um presente de Deus. Também não foi um presente das elites do sistema econômico e nem das elites do sistema político. Todos esses direitos são frutos de muita luta, muito combate, muito conflito, muitos ferimentos, muitas prisões e até mesmo muitas mortes. Assistam o filme As Sufragistas, que está passando, que vocês verão como que as mulheres na Inglaterra conseguiram o mínimo direito de voto. Não foi esperando a dádiva divina. Foi com prisão, foi com o que se chama de vandalismo, foi com isso. Ou seja, todo direito é fruto de luta política. Como dizem os teóricos do direito, todo direito é histórico. Há uma luta histórica por trás de cada um dos direitos que nós conhecemos. Exemplo básico é a nossa Constituição de 88. Constituição, infelizmente, tão menosprezada, inclusive por alguns projetos semifascistas que tramitam aí no Parlamento Federal, infelizmente. Essa Constituição, por exemplo, prevê uma série de direitos dos trabalhadores, direitos sociais, direito à hora extra, isso está na Constituição, Muitos falam, isso não era para estar na Constituição, que absurdo. Mas o que veio antes desses direitos sociais? A luta dos trabalhadores, A mais famosa foi a luta dos sindicalistas do final dos anos 70, os sindicalistas do ABC, que foram presos, foram perseguidos, mas, no final das contas, parte das suas demandas foi atendida. Por quê? Porque eles pressionaram, porque eles lutaram. O poder tem que ser empurrado. Isso é o que a história mostra. Em suma, como separar, então, política e direito depois desses exemplos? Segunda circunstância que eu entendo que não dá, volto a dizer, para separar política e direito, está no fato de que o Estado não é, e nunca foi, e nunca será politicamente neutro. O judiciário é uma função do Estado. Portanto, ele jamais será neutro. Afinal, ele está dentro do Estado.
Vamos lembrar que o Estado que criou o Judiciário, que é esse Estado de Direito, de 1789, por aí, ele visava atender o interesse político-econômico de uma classe social que estava se mostrando como uma classe social dominante naquele período histórico, que era a burguesia. A burguesia queria o quê na época? Olha, não dá para eu fazer meus negócios, fazer meus contratos, negociar, né, que é o que a burguesia sabe fazer muito bem, com um rei acima da lei. Porque esse rei muda tudo, muda todas as regras, e eu perco dinheiro. Né? Eu quero trabalhar, né, ao contrário da aristocracia do rei que ficava sem fazer nada o dia inteiro, a burguesia trabalhava, ganhava dinheiro, né? E ela queria ganhar dinheiro e o rei tirava dela algo que nós sempre ouvimos todos os dias, né? Segurança jurídica, né? Era isso que eles queriam. O Estado de Direito surgiu para dar segurança jurídica. Mas foi um Estado que não era neutro. Ele tinha esse objetivo, o objetivo de uma classe social. E ao longo da história ele se mostrou também nunca neutro. Né? No Estado da ditadura, ele é um Estado policial, é um Estado que quer policiar as pessoas. E o que faz o judiciário nesse Estado da ditadura? Legitima as ações policiais. Né? Ou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro declarou inconstitucional o AI-5 na ditadura? Não, não declarou. Por quê? Porque ele estava aí para isso. Né? Ele estava aí para legitimar a ditadura pós-64. Da mesma coisa, um Estado democrático, cabe ao judiciário implementar os direitos que fazem parte da democracia. Né? Sempre bom lembrar que a nossa democracia não é a democracia apenas eleitoral, é a democracia dos direitos humanos, a democracia também das minorias. Né? Que se fosse só eleitoral, as minorias estariam sempre prejudicadas. Cabe ao judiciário legitimar esse Estado democrático aplicando os direitos. E assim vai, o Estado liberal, da ortodoxia liberal, cabe ao judiciário legitimar as leis do mercado. No chamado Estado de bem-estar social, cabe ao judiciário legitimar os direitos sociais. Notem bem, eu estou falando que o judiciário não é politicamente neutro porque o Estado não é politicamente neutro. Eu não estou dizendo que o judiciário não deva ser imparcial, porque imparcialidade não significa neutralidade. Quando o judiciário aprecia uma causa, ele tem o dever de ouvir a outra parte. Ele tem o dever de analisar as provas. Ele tem o dever de fundamentar, de justificar as suas decisões. É assim que ele mostra a sua imparcialidade, né? Ouvir os dois lados, mas não exija dele neutralidade política. E terceira e última circunstância, que eu acho interessante falar aqui, está no fato de suma importância, de que se o Estado não é neutro, e o judiciário estruturalmente, como função de Estado, não é neutro, os juízes também não são neutros. Né? Ele tem que fundamentar na legislação em vigor, mas na interpretação, para ele chegar à conclusão, no final das contas, ele foi influenciado por sua visão de mundo. Afinal, também, a partir das ideias do Eros Grau, esse juiz foi criado numa determinada família. Esse juiz frequentou uma determinada escola. Né? Esse juiz fez uma faculdade. Nada disso é neutro. Né? Esse juiz assiste telejornal. Né? Ele lê jornal, ele lê a sua revista semanal, né? Por pior que ela seja. Né? Mas, no final das contas, ele vai formando, como qualquer outro cidadão, toda a sua visão de mundo a partir dessas circunstâncias. E tudo isso que eu mencionei ficou muito claro na história e o judiciário mostrando, portanto, a sua força política, quando acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. E foi exatamente nesse momento que aconteceu um fenômeno na Europa Ocidental chamado explosão da litigiosidade. A expressão não é minha, é do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. O que aconteceu para dar essa explosão da litigiosidade? Passou a haver uma diferença enorme entre a realidade das normas jurídicas, a realidade das leis, o direito à saúde, o direito à educação, e a realidade da vida das pessoas. Né?
Ou seja, a lei era uma promessa. Eu te prometo dar saúde, eu prometo dar educação. Mas essa promessa nem sempre era cumprida. Então, o que o cidadão europeu, naquele primeiro período histórico, começou a fazer? A procurar o judiciário para reduzir essa distância entre as normas e a realidade da vida. O judiciário se torna um poder lotado, congestionado, mas também um poder visto como um instrumento para a efetivação de direitos. E essa situação piorou e muito nos anos 70, na década de 1970, que foi a década da grande crise mundial, né? Que é aliás, uma situação parecida com a de hoje em dia que vivemos, né? No Brasil e no mundo. Né? A crise mundial, a crise do petróleo, etc. E o que aconteceu? O Estado deixou de ter dinheiro, né? Os Estados, inclusive os Estados do primeiro mundo, e as promessas da lei passaram a ser descumpridas ainda mais. O que os cidadãos fizeram? Procuraram o judiciário. Tanto que o judiciário brasileiro passou a ser um poder congestionado no pós-88. Né? De repente, todo mundo entrou na justiça para ganhar esses direitos. E basta ver o que congestiona o judiciário. 50% das ações que tramitam no judiciário tem o Estado como parte. Né? O Estado que... E quando eu falo Estado, é Estado, município, Estados-membros, União, autarquias. O Estado que tem o dever de fazer cumprir os direitos. Né? Então a pessoa vai para o judiciário querer o seu remédio, né? Que a gente estava discutindo inclusive antes aqui da palestra. Ele vai querer o seu remédio, né? Porque a Constituição diz que a saúde é um direito universal. Então ele vai. Né? Lógico, tem uma série de problemas que surgem a partir daí. Mas o fato é que, se o direito à saúde fosse garantido, as pessoas não procurariam o judiciário. Só que tem mais. Por exemplo, 38% das ações do judiciário tem banco como parte. E 6% as empresas telefônicas. Não por acaso os grandes representantes do capitalismo financeiro globalizado deste século XXI. Todas as outras ações, inquilino contra locador, vizinho contra vizinho, empresa contra empresa, representam apenas 5% das ações. Né? Ou seja, vale dizer, né, os direitos são descumpridos, os direitos são violados. As pessoas vão para o judiciário discutir política. Natural, então, e até inevitável, esse protagonismo que temos do Poder Judiciário, cuja ação cotidiana é exteriorizada pelas decisões dos juízes, volto a dizer, para o bem e para o mal, que não deixam de refletir visões de mundo, inclinações ideológicas. Só que tudo que eu estou falando tem que ser aplicado com muita cautela. É preciso dizer que essa chamada judicialização da política não pode levar os debates políticos, que, como eu disse aqui no comecinho da exposição, dão origem aos direitos democráticos, às lutas políticas, às demandas políticas. A judicialização da política não pode levar esses debates para dentro das portas fechadas dos tribunais. Não se pode substituir o governo do povo pelo governo dos juízes que sequer são eleitos pelo povo. Não se pode utilizar o crescimento do poder administrativo contra o poder social, o poder da sociedade. O que é esse poder administrativo? É o poder da burocracia. É o poder do suposto conhecimento técnico melhor, supostamente melhor, do que o conhecimento do povo. Né? Segundo Lefort, esse era um verdadeiro germe totalitário que existia, e que existe ainda, né? Lefort morreu, mas existe ainda, dentro de todos os sistemas democráticos. E esse é o cuidado que se tem que tomar, né? Para que não se burocratize a discussão política. Aqui, se tem um direito que incomoda muito a burguesia, muito as classes dominantes, é um direito que foi duramente conquistado depois de muitos séculos de mobilização operária, que começa na Inglaterra, o cartismo, né? E é o direito de greve, que foi institucionalizado na Constituição de 1988, né? E esse direito é um direito muito complicado para as classes dominantes, porque a greve operária, a greve dos trabalhadores, ela desorganiza
a dominação econômica do capital, né? Aí minha pergunta é sobre o sistema judiciário. Como que você avalia, quando se trata de grandes mobilizações operárias, de greves de portuários, metroviários, né, etc., como é que você avalia a atuação do judiciário nesses aspectos? Porque, por um lado, os juízes e boa parte do complexo ideológico que dá suporte, né, ao Estado, ele diz, não, mas espera aí, é um serviço essencial, os metroviários, então pode fazer greve, mas horário de pico funciona 95%, então espera aí, então não é greve, né? Então, minha pergunta é, como que você avalia essa questão do direito à greve e como que o judiciário lida com isso? Obrigado, viu? O judiciário, em relação à greve, é o judiciário, né, conservador. Não tiro a sua razão, né, da questão da greve, da importância dela. E falo isso tendo por trás manifestação nossa em favor da greve dos metroviários, que a JD fez. A JD fez uma manifestação em favor da greve da USP e fizemos uma manifestação contra uma decisão do CNJ que mandou cortar ponto com o Conselho Nacional de Justiça dos servidores da Justiça. E parece que essa decisão foi revogada, ainda bem, parece, pelo que eu saiba, não surte mais efeito. Mas é uma decisão muito preocupante, que é acabar com a greve no sistema de justiça, né, com o direito de greve no sistema de justiça. Mas os últimos concursos, as últimas pesquisas mostram que os novos juízes não são tão de berço esplêndido, mas não significa que eles não sejam conservadores, tá? Tem muito juiz, por exemplo, que oriundo da chamada nova classe C, né, mas que não deixam de ser conservadores. Tá? Então, o judiciário é conservador porque, eu volto a dizer, a sociedade é conservadora. Né? Esse juiz foi criado numa família conservadora, estudou numa instituição de ensino conservadora, fez uma faculdade extremamente conservadora, né? Em que não debate, por exemplo, o descumprimento das leis. Você aprende as leis, né? Vomitam as leis para você na faculdade. Né? Você não aprende direitos humanos na faculdade. Né? Você tem 5 anos de direito civil, que é o direito burguês por excelência, é o direito do contrato, ok, né? Mas você não tem nada de direitos humanos. Não tem, ninguém sabe de direitos internacionais, direitos humanos internacionais. Ninguém sabe. Né? Isso não é inocente. Né? Isso existe um propósito por trás disso. O juiz que entra no judiciário, o cidadão que entra no judiciário como juiz, vai refletir em sua maioria isso. Né? Isso, na verdade, é uma consequência. Tá? E de fato, existia o berço esplêndido, né? era algo de elite, efetivamente, mas está deixando aos poucos de ser. O que, repito, não significa que ele está deixando de ser conservador. Né? Talvez até mais conservador, até mais. Se a democracia fosse efetivada, né? E quando eu falo em democracia, volto a dizer, não estou falando apenas na regra da maioria, eu estou falando na efetivação dos direitos humanos, o judiciário ele não entraria como entra hoje. Né? Como eu disse para vocês, se 95% das ações do judiciário brasileiro envolve 3 categorias, né, que é Estado, telefonia e banco, é porque tem alguma coisa de errado nessas pessoas. Né? Nessas pessoas, ou seja, há uma situação de violação de direitos. Né? E o Estado, que é o lugar, é o mediador de conflitos, né? Esse é o papel do Estado democrático, né? O mediador de conflitos. Ele não está mediando, porque para mediar você tem que conversar. Né? E se você fecha a porta de um parlamento, você está negando o debate. Né? Aqui ou em qualquer lugar do mundo. E a consequência, óbvio, quem sair derrotado vai atrás do judiciário. A discussão do judiciário, ele até já está um pouco na ordem do dia, mas eu acho que não está colocado como se deveria colocar. Né, se preocupa muito com a questão da agilidade, que é um problemaço realmente. O serviço não é eficiente do ponto de vista até mesmo privado. Né? Você não consegue dar uma sentença rápida, etc. Mas eu acho que tem que discutir o porquê. Né? Qual o problema? Né? O desembargador Nalini, por exemplo, numa entrevista, ele disse que a sociedade brasileira é muito litigiosa. Né? Eu, com o devido respeito, divirjo. Né? Lógico que é litigiosa, né? Isso não é um problema, isso é sintoma. Né? Sociedade mais desigual do mundo, você quer que todo viva pacificamente? Não dá, né? Vai ter litígio. Tá? Então a gente tem que ir atrás do que está causando esses conflitos. Né? Até porque o Estado é um mediador de conflitos. Né? Então se o conflito está chegando, todos os conflitos estão chegando ao judiciário, é porque o Estado, por meio dos outros poderes, não está conseguindo
mediar esses conflitos como se deveria. É isso. Agradeço muito o convite, agradeço a vereadora, né, e estamos à disposição.